Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Neste vídeo nós daremos início à série de vídeos que fala sobre o livro missionário do ano, Esperança Além da Crise. E hoje nós temos aqui nesse vídeo a participação do pastor Keidson. Pastor, muito obrigado pela sua presença e pela sua colaboração. Ok, Luke, eu que diga, é um prazer estar aqui com vocês essa tarde, fazendo a gravação a respeito do primeiro capítulo desse livro missionário, Esperança Além da Crise. O nosso desejo é que a palavra de Deus alcance você onde você estiver, quando você assistir esse vídeo, que a palavra de Deus seja um instrumento poderoso na sua vida. O senhor falou sobre o primeiro capítulo e ele tem como título Pandemias, Pestes e Profecias. E eu já emendo na primeira pergunta aí sobre esse capítulo. Esse momento que a gente está vivendo agora é uma profecia? A gente pode denominar uma profecia? Olha, esse momento que nós estamos vivendo, essa pandemia, é mais um desse conjunto, né? Nós não podemos afirmar, Luca, que assim, nossa, é a maior de todas as profecias, porque não é. É mais um conjunto. Sempre houve pestes, terremotos, guerras, rumores de guerras, pandemias também no decorrer na história, né? No decorrer dos séculos. Tá? Então, é mais um acontecimento nesse conjunto de profecias que Jesus alertou ali em Mateus capítulo 24. O senhor falou sobre a maior das profecias e também sobre o tempo do fim. A gente poderia definir algum sinal como o maior sinal para que a gente fique em alerta sobre o tempo do fim? Olha, e nós poderíamos classificar ali como que precisamos e devemos ficar mais atento é quando Jesus fala sobre o fim. E o evangelho do reino será pregado para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então essa pregação do evangelho, a missão que Deus deu para cada um de nós, que é o ponto áureo, é o que nós desejamos, porque aí é a condição que Jesus colocou, então virá o fim. Então, a pregação do evangelho a gente poderia definir assim, né? Isso mesmo. A gente vê também as autoridades aí aconselhando a sociedade a tomar os cuidados contra essa pandemia, cuidados físicos, sanitários, né? E para um cristão, o que ele poderia aplicar? Quais os cuidados um cristão deve ter na sua vida espiritual dentro de todo desse contexto aí de pandemia e de tempo do fim? Olha, quando os discípulos perguntaram para Jesus ali sobre o fim, sobre a volta de Jesus e a consumação do século, primeira advertência de Jesus, primeira fala de Jesus, e essa mesma advertência, Luca, ele falou pelo menos mais duas vezes, né? 3 vezes em Mateus capítulo 24. E essa é a primeira e depois mais duas, quando ele fala, vede que ninguém vos engane. Então essa obra de engano, um falso evangelho, uma deturpação da palavra de Deus, foi a principal orientação que ele deu que nós como cristãos deveríamos ter. Vede que ninguém vos engane. Quando chegamos aí no tempo do fim, aqueles que gostam de profecias, sabe a respeito do tempo do fim, começaram a surgir muitas teorias. O próprio evolucionismo, o darwinismo, muitos ismos, o iluminismo, racionalismo, e outros ismos também, que eu não quero entrar aqui, porque entra no campo político e aí entra em questões polêmicas, mas começaram a surgir várias teorias que deturpam, que destroem a fé das pessoas na palavra de Deus, que desvirtua a palavra de Deus. Então, esses cuidados que nós, como cristãos, precisamos ter. E Jesus falou muito claro, vede que ninguém vos engane. São teorias que destroem a família, que destroem a crença das pessoas na palavra de Deus, que destroem a fé das pessoas em Deus. E então, essa é a principal advertência que Jesus falou que nós, como cristãos, deveríamos ter, para não sermos enganados, termos uma fé sólida, firme na palavra de Deus. Então aqui nós vemos uma atitude ativa de pregar o evangelho, mas também nos preocuparmos para que ninguém nos engane. Bem, este é o vídeo de abertura sobre o primeiro capítulo do livro. Não se esqueça de acompanhar o canal, se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ver, os seus amigos. Semana que vem nós teremos o próximo episódio, que vai abordar o tema do segundo capítulo do livro. E mais uma vez, muito obrigado, pastor, pela sua participação. Eu que agradeço, Luca, e o nosso desejo é que as pessoas que assistirem esse vídeo
busquem a palavra de Deus. Ela é a nossa alicerce, a nossa regra de fé e prática. Nós só podemos caminhar seguros tendo a Bíblia como base para a nossa fé, para a nossa caminhada.